dizer que na história da humanidade nunca nós nos preocupamos com isolar, com não pegar a doença, nós nunca deixamos as doenças soltas. Na história da humanidade nós sempre tentamos evitar o contágio. Olá, eu sou o Gonzalo Vecina, vocês já me conhecem e estamos aqui toda semana falando um pouquinho sobre essa crise que nos assola, né? Além de ser assolados por Bolsonaro e bolsonarianos, também somos assolados pelo SARS-CoV-2, né? O que não é fácil, hein? É uma soma bem complicada essa. Temos falado bastante sobre a questão da vacina, tem havido esse jogo da vacina, aumenta, diminui a faixa etária, vacina esse, vacina aquele. Veja, não está aumentando o número de vacinas. É que se as pessoas não vão tomar vacina, sobra vacina. Aí o que os governantes fazem? Baixam a faixa etária para consumir a vacina com outras faixas etárias. O povo fica entusiasmado e vai tomar vacina. Aí chega, acaba a vacina. Tudo isso é fruto de três coisas que eu tenho dito em todos os canais. Primeira coisa, falta de planejamento. Tem que planejar. Segunda coisa, falta de comunicação. Que tem que comunicar, né? E quem tem que comunicar não é a imprensa. Quem tem que comunicar são os governos através de campanhas de publicidade. E a terceira coisa, tem que ter vacina, né? Tem que casar o cronograma de vacina com o que você eventualmente fez de planejamento. Se essas três coisas estivessem presentes, a balbúrdia que nós estamos vivendo seria bem menor. Veja o caso lá de Betim. Betim resolveu, sabe-se lá por que razão, o prefeito resolveu vacinar jovens de 12 a 18 anos com a vacina da Pfizer, que é uma vacina que foi testada. O que acontece se ele vacinar jovens de 12 a 18 anos? Como ele não tem mais vacina, ele vai deixar de vacinar alguém. Só que esse alguém que ele vai deixar de vacinar é alguém que tem risco. Então é um erro, né? O Ministério Público entrou com uma ação e fez ele voltar atrás. A intenção dele era das melhores. Ele queria que as crianças, esses jovens, voltassem a ter aula com mais segurança. Acontece que os jovens são pouco atingidos, assim como as crianças, por essa doença. Não é a hora de fazer isso. Talvez fosse mais adequado se a proposta fosse: vamos usar essas vacinas da Pfizer para vacinar jovens com comorbidades. Aí se justificaria, né? Falo sobre esse assunto da vacinação dos jovens com comorbidades porque recebi um pedido da Juju pedindo para falar sobre essa questão, que ela tem um filho que tem uma cardiopatia grave. Jovens que têm doenças cardíacas raras, doenças câncer, jovens que têm trissomia do 21, a síndrome de Down. Nós sabemos que hoje a expectativa de vida da síndrome de Down é de 60 anos. Ou seja, enquanto que a população em geral vive até os 75, 76, a síndrome de Down vive até os 60. Então, é importante pensar em comorbidade desta maneira. Outro assunto que vale a pena a gente falar um pouquinho, porque vai haver muita notícia sobre isso, é sobre o depoimento do deputado gaúcho. Nada contra os gaúchos, ele só veio ver lá o que a gente pode fazer, né? Aqui também temos vários problemas no estado de São Paulo, todos os estados têm problemas. Então, o Osmar Terra, que é médico, nada contra os médicos, mas o fato dele ser médico e falar as bobagens que ele fala, dizer que na história da humanidade nunca nós nos preocupamos com isolar, com não pegar a doença, nós sempre fizemos questão de pegar logo a doença para acabar com a doença primeiro. Isso é um conhecimento que nunca ninguém teve na história da humanidade. Então, seja viral, seja bacteriana, as doenças infecciosas, nós nunca deixamos as doenças soltas. Nós sempre tentamos, na história da humanidade, nós sempre tentamos evitar o contágio, apesar de não saber o que provocava aquela doença. Inclusive como arma de guerra, em sítios de cidades na Idade Média, era comum o exército sitiante, quando tinha à mão um cadáver, por exemplo, contaminado por varíola ou pela peste negra, jogava o cadáver dentro da cidade, através daquelas máquinas de guerra que jogavam pedras, né?
Qual era o objetivo? Era disseminar a doença entre os defensores da cidade. E eles tinham sucesso, particularmente com a varíola, a peste negra, por causa junto com o corpo do defunto e a pulga. Eles não sabiam que a pulga que fazia esse serviço, eles jogavam um rato na cidade. Mas eles jogavam o corpo infestado de pulgas e as pulgas depois faziam o seu serviço disseminando a doença. Então, o deputado Osmar Terra falou mas muita asneira hoje. Uma parte era mentira, né? É mentiroso. A outra parte era ignorância. Ele é muito, muito ignorante. E a outra parte era maledicência. Ele estava tentando nos induzir a pensar coisas erradas. Então, foi um depoimento absolutamente, como eu diria, nauseante. Muito, muito difícil. Eu não assisti. Eu fui chamado para uma entrevista e tive que ouvir alguns trechos de como foi o processo de intervenção dele, né? E lá pelas tantas ele começou a elogiar a Suécia, né? Só que aí ele caiu do cavalo, né? O primeiro-ministro da Suécia foi demitido por má gestão da pandemia. E, de fato, ele fez isso, né? Ele falou, vamos deixar a doença correr solta aqui. Só que deixar a doença correr solta num país que não tem fome, que não tem desigualdade social, que você fala para as pessoas, olha, não pode aglomerar. As pessoas não aglomeram, tudo muito comportado. E mesmo assim, a Suécia foi, dos países da Escandinávia, o que mais sofreu. A Dinamarca, Noruega, Finlândia passaram numa situação melhor do que a Suécia, que nunca fez lockdown, que deixou a coisa correr solta. Foi o país que mais teve óbitos por 100 mil habitantes, e além disso, é o país que mais sofreu a retração das condições econômicas do país. Os outros países que fizeram lockdown, que paralisaram em determinado momento a economia, sofreram menos do ponto de vista econômico e tiveram menor mortalidade. Então, o Osmar Terra conseguiu falar muita mentira. Diz que nunca existiu o gabinete da sombra, o gabinete paralelo, que ele é amigo do Bolsonaro, encontra só uma vez a cada 15 dias, que não conhece a Nise, que não conhece não sei quem, não sei quanto, coisa que ele conhecia, ia atrás, pegava conselho, levava pela mão para dar conselho para o presidente. Enfim, um desastre mais do que esperado, né? Então, não será o último, teremos outros, tem mais gente ruim para ser entrevistada. Espero que a CPI consiga fazer o que ela veio para fazer, ou seja, descobrir quem são os responsáveis e buscar punição para os responsáveis pelas mais de 500 mil mortes que nós chegamos no sábado passado. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.